Brasil ser quase se quebrado em dois, né? Tem a Liga Futebol Forte, tem a Libra. Você acha que esses clubes todos, e aí, esses 40 clubes, os 20 da Série A, mas os 20 da Série B, vão conseguir chegar num entendimento único? Porque, assim, parece que a cada dia as coisas caminham, mas não chegam num ponto de convergência. Então, eu espero que sim, porque eu acho que é fundamental a criação de uma liga, né? Não pode a CBF, né, tratar dos interesses do clube. Os interesses do clube, eles devem ser tratados pelos clubes. A CBF deve organizar os campeonatos. Eu sempre pensei dessa maneira. Durante a minha gestão, procurei associar os clubes. Tivemos várias conversas na ocasião com a tentativa de se criar uma liga ou uma associação, seja lá o nome que se quiser dar, para que os interesses comerciais dos clubes fossem tratados pelos clubes. E o que a gente via era sempre a CBF tentando barrar isso, tentando dificultar, inclusive com algumas ameaças veladas. Mas eu acho que o grande culpado de tudo isso são os próprios clubes, porque eles não sempre olham para o próprio umbigo, sempre querendo levar alguma vantagem, ao invés de pensar no bem coletivo. E aí, nesse aspecto, a gente vê que o Corinthians e o Flamengo são sempre os principais nesse movimento de buscar ter privilégios sobre os outros. Entendi. A gente está falando aí, falou da Liga, falou do Maracanã e falou dos tratos entre os clubes. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da lei do mandante. Como é que foi esse processo? Como é que foi que surgiu? Não pela lei, mas assim, como é que o Vasco, na sua época, enxergou essa lei? Porque, a princípio, ela parecia muito positiva. Os clubes ali vendendo, cada um os seus direitos, mas acabou que o contrato do Carioca, que parecia ser um bom contrato, foi rompido. Isso atrapalhou a sua gestão de alguma forma? Não chegou a atrapalhar, até porque foi no final. A gente até conseguiu uma negociação que não foi prejudicial. Eu acho que isso cria uma janela de oportunidade. Quer dizer, num primeiro momento pode parecer que é ruim, né? Que foi ruim porque se quebrou um contrato, mas, por outro lado, você quebra um pouco o sistema, né? No momento em que você não é o mandante, que você não tem o direito sobre os seus jogos, é muito difícil, porque as televisões, elas negociam com alguns clubes, oferecem vantagem a alguns clubes e acaba forçando outros a negociarem por um valor muito menor. Isso foi o que eu vi na prática, né? Por isso que eu digo que a Liga é muito importante. Essa negociação, ela deve ser coletiva, ela não deve ser individual, né? Todo mundo sabe que quando você se une, você aumenta a força. E o que a televisão sempre buscou? Negociar individualmente. Quando você negocia individualmente, fica difícil. Porque se você está fragilizado, você vai aceitar qualquer migalha. Se você está forte, você vai apertar para receber mais. E isso acaba criando desigualdade entre os clubes. Quando você negocia coletivamente, a coletividade estabelece os critérios e vai para a negociação. Então, isso está provado que os resultados são muito melhores para os clubes. E até uma pergunta que o David Costa faz aqui no nosso chat, a galera participando bastante. Eu não vou conseguir ler tudo, porque tem muita gente mandando mensagem, mas ele pergunta o porquê se aliar com o Flamengo nessa questão, porque tem até uma foto que o Vasco foi junto ao Flamengo em Brasília. O Vasco se aliou ao Flamengo nessa questão da lei do mandante? Porque muito se disse isso na época. Isso é uma grande idiotice. Por quê? Porque o Vasco não se aliou ao Flamengo. O Vasco apenas estava do mesmo lado que o Flamengo estava, dentro da federação, brigando para que o futebol voltasse. E depois ficou provado que o futebol, a prática, ela oferece muito pouco risco. O atleta tinha muito mais risco dentro de casa, confinado. E aí a gente tinha estudos sobre isso, tinha esse entendimento, foi montado dentro da federação um grupo de estudos, e o que nós fizemos foi, junto com a federação, o Vasco foi representando a federação. Quer dizer, se a gente não vai dizer que deixou o Flamengo ir sozinho. Se a gente vai representando o Vasco, se impondo, os caras dizem que o Vasco se aliou ao Flamengo. Não.
Naquele momento, só o Fluminense era contrário. Todos os outros clubes eram favoráveis. Então, nós não estávamos associados ao Flamengo. Nós simplesmente estávamos defendendo a volta do futebol. E você acha que faltou, por exemplo, talvez o Botafogo ter ido junto com vocês? Que aí Talvez, teria mais representatividade. Seria mais representativo? Claro. Claro que seria mais representativo. Enfim, mas o Vasco se posicionou. E naquele momento era fundamental voltar ao futebol. Porque vale lembrar, todo mundo fala de salário atrasado, disso, daquilo, um clube completamente endividado como é o Vasco, tendo suspensa todas as receitas de transmissão, né, as cotas de TV, de patrocínio, de bilheteria, de tudo, como sobrevive? Como é que paga os seus funcionários? Mas mais do que isso, porque, óbvio, a vida está em primeiro lugar, mais do que isso, nós tínhamos a certeza absoluta daquilo que estávamos fazendo. Que o que estava sendo feito, com os cuidados que nós estávamos tendo, com toda como é que se diz? Com todos os critérios que foram criados, né, para que o futebol voltasse, nós estávamos oferecendo uma condição mais segura para os atletas do que as que eles tinham em casa. E tanto é verdade que o futebol voltou com esses cuidados, fazendo teste, avaliando não só os atletas, mas avaliando a família dos jogadores. Então a gente levou muito mais cuidado para os jogadores, para as pessoas envolvidas. A gente não brigou para ter a volta do futebol com torcida, mas para ter a volta do futebol. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.